Bruno vai à casa de Maura e vê Lisete. Lisete fala para Bruno que Maura e Kátia brigaram. Bruno percebe que Lisete está pálida e sugere que ela vá ao hospital. Kátia conta para Bruno que foi demitida por Fernando e fala que odeia o homem. Kátia chora e Bruno a consola. Kátia descreve Helena para Bruno e revela que Porfírio deixará uma grande herança para Sandra. Bruno fica surpreso. Ele invade o quarto de Roberto e fala que Ulisses está desaparecido. Bruno fica surpreso ao descobrir que Roberto quer cuidar da criança. Roberto afirma para Bruno que Sandra é uma viciada e conta que ela não está bem. Roberto revela para Bruno que Porfírio sustenta a clínica de Jorge. Maria José expõe a sua felicidade para Alessandro. Alessandro promete a Maria José que será o melhor marido do mundo e afirma que é capaz de tudo por ela. Maria José encara Alessandro. Maria José e Alessandro namoram. Horas depois, Maria José e Paula veem Pedro. Pedro tenta correr das filhas, mas não consegue. Maria José acaricia Pedro, que encara Alessandro. Xuxo presenteia Pedro. Maria José fala para Pedro que vai casar com Alessandro. Pedro fica feliz e desabafa com a família. Xuxo e Alessandro aconselham Pedro. Maura chega na casa de Helena. Helena fala para Maura que Jorge cuida de doentes mentais. Jorge conhece Maura, que sente medo dele. Maura vê Sandra e, atônita, percebe que ela é idêntica a Maria José. Jorge afirma para Maura que Sandra não vai se recuperar. Maura segue impressionada com a situação. Jorge aconselha Maura. Maura teme a reação de Alessandro. Jorge exige que Maura lhe obedeça. Maura fala para Jorge que não quer prejudicar Maria José. Helena garante para Maura que Maria José será milionária e feliz e assegura que Maura pode recuperar Alessandro. Jorge, determinado, deseja que o seu plano dê certo. Xuxo em uma conversa com Mercedes e Gabriel. Em um momento de descontração, Mercedes o paparica. Xuxo, buscando tranquilizar os amigos, informa Gabriel que Pedro encontra-se bem e que Alessandro está empenhado em o retirar da cadeia. Durante a conversa, Xuxo comunica que Maria José e Alessandro se casarão novamente. Uma notícia que deixa Mercedes atônita ao descobrir os planos do casal. Ao notar o interesse de Gabriel por Paula, Xuxo expressa estranheza e sugere que o amigo não crie expectativas, ressaltando que a garota sonha muito alto, aconselhando-o a manter os pés no chão. Em outra vertente, Jorge pressiona Maura para dar continuidade aos seus planos. Maura, receosa, destaca para Jorge e Helena que não deseja se arriscar. Jorge, contudo, tenta tranquilizar, garantindo que tudo dará certo e afirmando que ninguém perceberá a troca entre as irmãs. Helena, por sua vez, paparica Maura. O clima de tensão aumenta quando Maura demonstra preocupação com o comportamento errático de Ulisses. Para contornar a situação, Jorge mente para Maura, inventando que deu muito dinheiro a Ulisses e que ele partiu para a Argentina. Aproveitando a brecha, Jorge exige que Maura lhe forneça mais informações sobre a família Lombardo. Paralelamente, Roberto admira a filha de Raquel e Ulisses. Paula aproxima-se e ampara Roberto, e ambos compartilham um sentimento de profunda pena da criança. Roberto confidencia a Paula que Raquel quase matou a pequena devido ao excesso de álcool, o que leva Paula a amaldiçoar a atitude da mulher. Roberto então convida Paula para comer enquanto a pequena os observa. Na mansão, Alessandro propõe que Fernando assuma o cargo de novo vice-presidente da empresa, mas Fernando declina a oferta. Vitória tenta o convencer, sem sucesso. Fernando ressalta que Bruno deveria ser o nomeado, o que faz Maria José discordar prontamente. Ela admite para Vitória que Bruno não merece qualquer cargo executivo, opinião que Vitória compartilha. Fernando, contudo, segue receoso. Alessandro expressa seu temor de que Bruno esteja a ameaçar Maria José novamente. Em seguida, Maria José critica Alessandro por ter permitido que Maura procurasse uma casa para eles, dando início a uma discussão. Ela assegura para Alessandro que Maura gosta dele e ressalta que a víbora fará de tudo para o conquistar. Alessandro garante para sua amada que não a deixará, pois não se importa com Maura. O clima de tensão se dissipa e Alessandro acaricia Maria José. Em um momento de descontração, ele diverte a amada e ambos se envolvem intimamente,
em uma troca de carícias. Vitória tenta pressionar Fernando, mas ele se recusa a ouvir comentários incômodos. Fernando ressalta para Vitória que deseja assumir diante de todos. Ele a abraça e se declara, mas Vitória o contém. Com pesar, Vitória revela para Fernando que eles precisam terminar, alegando que uma senhora não pode namorar com um jovem. Ela leva Fernando às lágrimas. O rapaz tenta levantar o ânimo de Vitória, mas ela desabafa, ressaltando para Fernando que ele é um problema para ela e sugerindo que ele procure outra pessoa. Ambos ficam desolados com a decisão. Helena conta para Jorge que Maura voltou para a cidade. Jorge, temeroso, receia que Maura não o apoie, mas Helena afirma que a moça permanece receosa. Jorge amaldiçoa Maura e Helena o aconselha. Jorge ressalta para Helena que Maura não é confiável. Helena confessa que não sabe o que fazer, enquanto Jorge revela que tentará curar Sandra. Maura entra em seu apartamento e Delfina lhe informa que Lisete saiu com Kátia. Bruno dispensa Delfina e começa a questionar Maura. Ela tenta o despistar, mas Bruno a encurrala. Maura mente, mas Bruno a força a dizer a verdade, chegando a enforcar e a jogar no sofá. Pressionada, Maura revela a Bruno que Helena e Jorge pretendem sequestrar Maria José para que ela se passe por Sandra. Bruno sorri com a informação. Enquanto isso, Fernando não consegue parar de chorar. Filipe auxilia Vitória, que lhe conta que não pode ficar com Fernando, afirmando que ele merece construir uma família. Filipe e Vitória divergem sobre o assunto. Vitória insiste que será apenas uma bela lembrança para Fernando, enquanto Filipa garante que ele não a esquecerá. Vitória confessa que jamais esquecerá Fernando, e Filipa a abraça. Bruno exige que Maura ajude Helena e Jorge, afirmando que também apoiará o casal no plano. Ele estranha a ausência de Ulisses, e logo depois se despede de Maura. No dia seguinte, Raquel grita com a enfermeira e corre pela casa. Ao encontrar Bruno, ela pede ajuda, afirmando que precisa beber. Bruno, ao encarar Raquel, percebe que ela está descontrolada e ignora seu pedido, saindo com uma mala. Vitória e Maria José planejam a festa de casamento, com o apoio de Filipa. De repente, Raquel invade a mansão e faz um escândalo, atormentando Roberto. Raquel e Vitória discutem. Alessandro tenta conter Raquel, mas ela esculhamba todos os familiares e humilha Vitória e Maria José. Paula tenta defender Maria José, mas Raquel ressalta que Paula é uma qualquer. Alessandro, perdendo a paciência, dá um basta em Raquel. Ela expõe sua fúria para Alessandro e Vitória, e Alessandro a expulsa da mansão. Raquel exige dinheiro, mas Alessandro afirma que não lhe dará nenhum centavo. Raquel, em tom de ameaça, insinua que é capaz de se prostituir para conseguir o que quer. Maria José chama a atenção de Alessandro, enquanto Roberto auxilia o rapaz. Alessandro afirma para os demais que Raquel precisa reagir. Vitória reza, e Alessandro pede para Arturo a vigiar. Vitória alega para Filipa que é uma péssima mãe. Filipa tenta consolar, dizendo que Raquel sabe o que faz, mas Vitória afirma que Alessandro foi muito duro com ela. Filipa justifica a atitude de Alessandro e garante que Raquel precisa se cuidar, citando as virtudes de Vitória. Alessandro vai ao quarto de Vitória e fala que Raquel precisa de um psicólogo. Filipa ressalta que Raquel vai se recuperar. Alessandro, buscando conforto, acaricia Vitória. Raquel sai com Arturo e exige que ele pare o carro para comprar bebidas. Ela se muda para o antigo apartamento de Ulisses, dispensa Arturo e quase o agride, antes de começar a beber. Bruno vai à casa de Helena, que estranha sua presença. Bruno afirma que não tem uma relação com Kátia e diz que quer conversar sobre Maria José. Helena o paparica e Bruno conhece Jorge. Helena percebe que sua égua está inquieta. Ao conversar com Jorge, Bruno revela que sabe de tudo e afirma que quer o ajudar. Ele confessa para Helena e Jorge que odeia Alessandro. Por fim, Hernan reúne os familiares de Raquel e alega que ela precisa ser internada em uma clínica psiquiátrica. Roberto, preocupado, ressalta para os amigos que Ulisses desapareceu. Alessandro assegura a Vitória que manterá Raquel sob vigilância constante. Alessandro manifesta o desejo de que Mercedes seja empregada na casa de Raquel, visando um melhor controle. Paulo intercede na conversa e promete a Alessandro que falará com Mercedes para viabilizar o pedido.
Bruno afirma para Jorge e Helena que Maura não representa perigo algum ao plano traçado. Bruno, contudo, demonstra preocupação com o paradeiro de Ulisses. Jorge prontamente fala para Bruno que deu um jeito em Ulisses, silenciando o problema. Bruno fica receoso diante da atitude do cúmplice, enquanto Jorge o atormenta com o mistério. Bruno alega para Helena e Jorge que Emiliano o conhece bem demais, o que é um risco. Bruno ressalta para Helena e Jorge que sua maior prioridade é ficar com Maria José. Alessandro e Fernando surgem em um bar para tentar espairecer. Fernando fala para Alessandro que Vitória terminou o relacionamento com ele. Fernando desabafa suas mágoas com Alessandro, que o aconselha sobre como proceder. Fernando afirma para Alessandro que não entende o comportamento de Vitória. Duas moças aproximam-se e encontram Alessandro e Fernando. Alessandro conversa com a conhecida, enquanto Fernando reencontra uma amiga, com quem logo se põe a dançar. Alessandro, preferindo não prolongar a situação, despista a colega e retira-se do local. Alessandro volta para casa. Ezequiel e Alessandro conversam sobre os desdobramentos recentes. Ezequiel conta para Alessandro que Bruno não está no chalé. Ezequiel orienta Alessandro sobre como agir a seguir. Alessandro vai ao quarto de Tony. Alessandro fala com Rose, a babá, e admira Tony. Rose cuida de Tony com dedicação. Alessandro observa Maria José dormindo. Com cautela para não acordá-la, Alessandro tira a camisa. Vitória, em outro ambiente, escreve em seu diário. Vitória permanece triste, sentindo uma dor profunda. Vitória sente saudade de Fernando e sofre com o afastamento. Alessandro acorda Maria José. Maria José reclama por Alessandro ter chegado tão tarde. Alessandro revela a Maria José a notícia de que Vitória terminou com Fernando. Maria José lamenta profundamente o desenlace do casal. Maria José e Alessandro desejam sinceramente que Vitória e Fernando se reconciliem. Em um momento de ternura, Alessandro e Maria José trocam juras de amor. Horas depois, Bruno vai à construtora. Maura também aparece no local. Maura cumprimenta Bruno. Bruno insinua para Maura que Jorge matou Ulisses, deixando-a visivelmente atônita e preocupada com o nível de periculosidade dos aliados. Começa a reunião para eleger o vice-presidente da empresa. Alessandro alega que Fernando pode ser promovido, mas Bruno discorda. Maura apoia Bruno na votação. Vitória, percebendo a necessidade de renovação, sugere o nome de Hernan. Maura e Raquel votam em Bruno. Vitória, Maria José e Alessandro apoiam Hernan. Os demais sócios também votam em Hernan e deixam Bruno enfurecido com o resultado. Bruno surta diante de todos. Bruno esculhamba a Vitória sem qualquer respeito. Bruno ameaça Alessandro. Alessandro, mantendo a postura, felicita Hernan pela vitória. Hernan aceita o cargo, enquanto Vitória e Maria José animam o novo vice-presidente. Mercedes vai à casa de Raquel. Mercedes, ao interagir com a patroa, estressa Raquel. Apesar do embate inicial, Raquel aceita empregar Mercedes. Posteriormente, Mercedes fala para Xuxa e Gabriel que Raquel está doida. Xuxa afirma para Mercedes que eles devem muitos favores a Alessandro, o que justifica a permanência no serviço. Gabriel ressalta para Mercedes e Xuxa que pode ganhar muito dinheiro com a situação. Xuxa orienta Gabriel a manter a discrição. Xuxa diverte Mercedes e Gabriel com suas colocações. Maura segue ressaltando que Lisete está mal psicologicamente. Lisete mente para Maura sobre seus sentimentos reais. Lisete se despede de Maura. Bruno liga para Maura. Bruno fala para Maura que eles devem dar seguimento ao plano. Bruno amedronta Maura com suas exigências. Bruno garante para Maura que ela, no final, ficará com Alessandro. Maura aceita as condições de Bruno. Lisete e Kátia dançam na boate. Kátia e Lisete veem Fernando no local. Lisete e Kátia percebem que Fernando está acompanhado. Kátia irrita Fernando, que se retira da boate. Filipa leva uma xícara de chá para Vitória. Fernando liga para Vitória, que não atende. Filipa se indigna com a atitude de Vitória e comenta sobre a recusa. Um dia depois, Mercedes nota que Raquel está mal. Raquel humilha Mercedes e alega que quer ficar sozinha. Raquel quase perde os sentidos, em um momento de fragilidade. Mercedes fala para os companheiros que sente pena de Raquel. Paula esculhamba Raquel para Mercedes. Gabriel deduz que Raquel está depressiva.
Paula afirma para Gabriel que Raquel nunca se importou com Roberto. Gabriel sente ciúme de Paula. Gabriel insinua para Paula que Roberto provocou o estado de Raquel. Paula defende Roberto, e isso irrita Gabriel. Xuxo contém Paula para evitar uma briga. Quinones revela a Alessandro que Pedro já pode sair da cadeia. Alessandro fica muito feliz com a notícia e orienta o advogado sobre as medidas a tomar.